Deus. Enfim, eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre esta imagem aqui. Essa daqui é a imagem que eu vou pedir para você olhar bem para ela. É uma imagem menor, ela é mais, vamos dizer assim, resumida, né? Tem menos detalhes nessa imagem aí. Todos vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, vocês veem aí, o caminho, ele é muito longo, tá? O caminho não é curto, a ideia não é um caminho curto como mostra aqui nesta imagem, tá? Mas, para poder caber tudo aí num quadro só, eles encurtaram aí o tamanho do caminho. Vamos lá. O que eu vou ler está no livro Vida e Ensinos. Livro Vida e Ensinos, a página 180. O capítulo é o 31. Ellen White, em agosto de 1868, ela sonhou que estava com uma grande multidão de pessoas. E parte daquelas pessoas, e aqui ela chama de assembleia, igreja, apresentou-se para viajar. Vamos viajar? Vamos. A viagem era em direção ao céu. Todos tinham carroças cheias de apetrechos, de coisas que eles precisavam, né? Naquela época era muito legal, né? Eles viajavam, era de carroça mesmo, com a família, e o espaço da carroça era maravilhoso, né? Não tem nada a ver com o porta-malas de um carro hatch nos dias de hoje, né? Então ali estavam as carroças, abarrotadas de coisas para eles. Era comida, era agasalho, era roupa, era ferramenta. Podia parar a carroça, podia usar as ferramentas ali para cortar um galho, fazer um fogo, esticar uma lona, alguma coisa assim, né? De um lado tinha uma parede muito alta e do outro lado tinha um precipício. Essa parede ela era alta, ela era limpa, era bem branquinha essa parede. Conforme eles foram andando na estrada e avançando no caminho, esse caminho ele começou a se tornar cada vez mais estreito e ele ia subindo. Era cada vez mais íngreme. E tinha alguns lugares que começaram a ficar tão estreito que eles concluíram o seguinte, ó, não vai dar mais para nós viajarmos com as carroças carregadas. Vamos soltar os animais e a gente coloca um pouco da bagagem em cima dos animais. Então você pode ver logo em seguida na imagem, logo em seguida das carroças, tem ali um homem em cima do cavalo. Foi isso que eles fizeram, na visão. Eles soltaram as carroças e continuaram a viagem agora a cavalo. Continuando no caminho, andando, o caminho continuava cada vez mais íngreme, subindo e cada vez mais estreito aquele lugar que podia colocar os pés. E começou a ficar tão estreito aquilo ali, que eles começaram a andar assim encostados na muralha para ninguém cair. E aquela bagagem que estava em cima do cavalo começou a atrapalhar, porque a bagagem afastava o cavalo daquela parede, daquela muralha, e estava empurrando para o lado do precipício. Então, o que eles pensaram? A gente vai ter que liberar a carga dos cavalos, com medo de cair naquelas rochas. Eles retiraram as coisas de cima dos cavalos, né? Ficou só o cavalo daí, que podia se encostar na parede, e continuaram agora ainda em cima dos cavalos, mas praticamente sem nada. E eles continuaram subindo e chegaram a alguns lugares dessa caminhada que era tão estreito o caminho que estavam quase que perdendo o equilíbrio e eles tiveram que pensar, olha, não dá mais para ir com os cavalos. Nós vamos ter que abrir mão dos cavalos, a gente vai ter que ir a pé agora, porque não temos mais segurança andando em cima do cavalo. Por vezes, aquele caminho era tão estreito, tão difícil, que parece que tinha alguém ajudando eles, alguma mão segurando eles, alguma coisa assim acontecendo, enquanto eles iam abrindo mão das coisas que eles tinham e o caminho se tornando mais estreito. Bom, já tinham deixado os cavalos, deixaram eles para trás, né? Continuaram a pé numa fileira, numa fila indiana. Enquanto estavam caminhando, eles começaram
um ajudar os outros, de mão dada, escorados na parede, para não caírem. De repente, naquele momento ali em que muitas vezes o caminho era tão estreito que cabia somente o pé deles na beirada do precipício. E tinha de um lado a parede, do outro lado o precipício. A largura, muitas vezes, do caminho era a largura do pé. Nesse momento que eles começaram a ficar muito tensos, caiu do alto pequenas cordas. Aquela muralha, quanto mais alto eles chegavam daquele caminho, mais branca era aquela muralha. Eles usavam uma expressão no passado como alvejante, né? Alvíssimas, aquela muralha. E aí, então, o que eles fizeram? Quase caindo, eles pegaram aquelas cordas e eles continuaram agora se segurando naquelas cordas ali. Só que o caminho se tornou tão... Fechar a janela ali. O caminho se tornou tão estreito e muitas vezes tão ruim que, por vezes, eles dependiam totalmente da corda para passar de um espacinho para o outro. Só que, olha só o detalhe da visão. Eles perceberam que os calçados estavam atrapalhando. E, com certeza, naquela época, né, na visão que ela estava tendo, a visão se encaixava no contexto dela, da época. Os calçados não eram, que nem hoje, não contornavam o pé na parte de fora como hoje, né? Não sei se vocês lembram, os sapatos antigos tinha aquela beirada da sola ao redor do sapato, né? Enfim, era sapato assim, grosso. Era o que eles tinham naquela época, né? E então, assim, eles pensaram, gente, não está dando, a gente vai precisar tirar os calçados. E foram descalços. Caminharam uma certa distância e o caminho só ia piorando. Estava ainda pior a subida e mais estreito, e eles sentiam muitas vezes o chão escorregadio. E então, eles pensaram, naquele momento, que na vida deles, eles pensaram assim, olha, que bênção, que bom que nós não nos acostumamos com a mordomia desse mundo. Na nossa vida que nós tínhamos, já tinha privação, a vida que nós levávamos já era uma vida de muitas vezes, né, se privando de alguns confortos, se privando de algumas coisas, porque isso seria mais viável para a vida deles. Então, quando eles estavam naquela altura do caminho, já dependendo praticamente das cordas e pensando na vida passada, a vida passada toda foi um preparo para eles chegarem nessa altura do caminho. E eles perceberam uma coisa: como o caminho está escorregadio, seria muito mais interessante agora que nós tirássemos as meias para firmar o pé no chão, sem poder escorregar. E eles fizeram isso, eles tiraram as meias e continuaram no caminho estreito ali, com os pés descalços, o caminho cada vez mais apertado e tinha falhas no caminho, onde eles tinham que passar de um pedacinho para o outro, totalmente dependendo daquelas cordas que vinham do alto, e eles não sabiam quem segurava aquelas cordas lá em cima. Mas eles estavam continuando. Os comentários deles a respeito do caminho era: tudo o que aconteceu de problemas no passado, que nós tivemos, que nós passamos, que nós lutamos, as privações que a gente teve que enfrentar, muitas vezes a falta de um local confortável para dormir, muitas vezes a falta de algum alimento, de repente algum alimento um pouquinho mais supérfluo, que não deu para comprar, toda essa vida deles, eles viram como bênção, porque a vida passada que eles aceitaram, que eles viveram, acabou sendo para eles um preparo para esta caminhada para o céu. E eles agora estavam felizes. Eles continuavam comprimidos assim na muralha, só que teve uma situação bem interessante. Essas cordas, será que nos aguentam? Eles ficavam conversando entre eles. E eles ficavam agarrados na corda com muita firmeza, pedindo a Deus que as cordas aguentassem eles, que as cordas dessem um suporte para eles.
eles agarrados na corda com muita determinação. Enquanto isso, eles ouviam lá embaixo muita alegria, riso, festas tinha lá embaixo, tinha rumor de danças, de orgia, de bebedeira, tinha músicas com palavreado baixo, tudo isso vinha lá de baixo do abismo. O pessoal brincando, pulando, se divertindo. Lá debaixo do abismo também vinha sons de guerra, vinha instrumentos, sons de instrumentos musicais com pessoas dando gargalhada, risada à toa. E eles olhando para aquela corda agora, que era a única coisa que estava ali segurando eles, e olhando aquilo lá embaixo, o sentimento que eles tinham no coração agora era: nós não queremos voltar lá para esse lugar. Nós não queremos mais estar no meio dessas festas, dessas alegrias supérfluas, dessas coisas que nos levam para a morte. Então, olhando para a alegria do povo lá embaixo, escutando todo aquilo, eles olhavam para a privação deles que estavam tendo ali naquele momento, eles se agarravam mais firme naquela corda, porque eles sabiam para onde eles estavam indo, e eles queriam se conservar no caminho estreito. Eles iam ficando cada vez mais ansiosos, porque o caminho não chegava ao fim. Eles estavam agora pensando: será que isso é correto? Será que nós aqui não estamos fazendo besteira? Enquanto eles tinham dúvidas, a certeza era grande. Este é o caminho. E eles continuavam. De repente, nesta parede, eles começaram a ver na parede marcas de sangue nessa parede. E enquanto eles observavam aquelas marcas de sangue, dava um sentimento de pena. Puxa, a parede muito limpa, muito bonita essa parede. E branca, algo muito branco e manchada com esse sangue. Mas o sentimento de dó da parede manchada não durou muito tempo não no coração deles. Eles entenderam, os que vêm seguindo atrás, lutando, se esforçando, eles vão saber que pessoas já passaram ali pelo caminho estreito e continuaram. Então, aquele sangue nas paredes marcava a vitória de alguns que deram tudo de si para fazer aquele trajeto, aquele percurso. E eles entenderam isso, e isso animava mais eles. Então, eles perceberam que aquele sangue não poderia sair dali, porque estaria incentivando, dando um apoio para aqueles outros que estariam vindo atrás. E enquanto eles caminhavam agora, os pés deles começou a sangrar também, machucando naquelas pedras. E eles começaram a deixar também as marcas de sangue deles naquele caminho. E eles próprios agora estavam deixando as marcas que iriam assim, fortalecer, incentivar, dar aquele ânimo para outros que viriam atrás. Pés doloridos, isso já não era mais problemas para eles. Eles não poderiam deixar o desânimo pegar. A caminhada não tinha chegado no fim. E eles sabiam que outros iriam suportar a mesma dor e que não dava para parar agora. De repente, naquela caminhada, eles chegaram a um despenhadeiro. Eu fico imaginando a ponta, né, do precipício. E naquele despenhadeiro que eles chegaram, apareceu uma grande dúvida na cabeça deles. E agora? O que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos? Chegou na ponta do precipício. Não tem nada mais para frente. Tem um abismo, vocês podem ver ali, se você consegue visualizar a imagem, né? Tem um abismo, e eles agarrados naquelas cordas. Não tinha mais nada agora para guiar os pés dele, nada para sentar, nada para repousar. E agora eles deviam depender inteiramente agora somente daquelas cordas. Não tinha mais nada de... Opa, caiu aqui o zoom. Não tinha mais nada para eles fazerem agora, a não ser... Deixa eu melhorar o zoom aqui para vocês enxergarem. Aqui. A única coisa que eles podiam fazer agora era depender das cordas. Eles ficaram ali por um tempo, perplexos, com angústia, indagando num cochicho bem baixinho assim, que será que está presa essa corda? Será que podemos dar um salto por cima desse abismo? Esse era o pensamento deles. De repente, o esposo de Ellen White, na frente dela, mesmo ele ia vendo à frente, né? Ele ia à frente dela, estava na frente. Ela olhou para ele
e viu o estado de suor dele. Ele estava cansado, ele estava vermelho, o pescoço dele estava com ali... Sabe quando a pessoa está fazendo um grande esforço e destaca as artérias no pescoço? É isso daí que Ellen White estava vendo ali no esposo dela naquele momento. Era um gemido, sabe aquele gemido agonizante de quem está fazendo muita força? Era isso que ela estava vendo agora no esposo dela, que estava na ponta do caminho. Ele estava suando, e ela também estava, e ela estava experimentando uma angústia como nunca na vida ela tinha tido. Era uma luta pela situação que eles chegaram ali e o que tinha pela frente. E a pergunta era, será que nós vamos fracassar aqui, no final desse caminho, depois de toda a dificuldade da nossa jornada? Será que teria sido tudo isso em vão? E aí, então, eles olharam melhor e viram que do outro lado do precipício tinha um campo com uma relva verde. A relva era uma relva que tinha vida própria. Ela descreve que essa relva, esse gramado, tinha aproximadamente 15 centímetros de altura, de uma relva perfeita. Eu fico imaginando assim, sabe aqueles tapetes caros quando a gente compra ali, né? Com 5 centímetros, 7 centímetros de altura, o tapete, é muito gostoso você pisar. Ellen White descreve aqui um gramado imenso, uma relva perfeita, linda, brilhando, apesar de que eles não estavam vendo o sol, mas aquilo brilhava, e ela disse que a altura era em torno de 15 centímetros. Devia ser a coisa mais linda dela, né? Ver aquilo ali. O que tinha depois desse gramado eram raios de luz suaves, que parecia ouro ou prata, que estavam assim, refletindo alguma coisa. Nesse momento em que eles estavam ali pensando no que fazer, será que poderíamos ir ou não? O Tiago White, então, na visão dela, né, decidiu, vamos, a nossa única esperança está em confiar inteiramente nesta corda. Nós viemos dependendo já dessa corda há muito no nosso caminho. E se ela não falhou lá atrás, é óbvio que não vai falhar agora aqui. Então, eles estavam hesitantes, angustiados, com medo, e então eles ouviram algumas palavras, né? Deus segura a corda, não devemos temer. Essas palavras foram repetidas por aqueles que estavam atrás deles. E eles começaram a repetir essas palavras, e eles diziam juntos assim, ele não nos faltará agora, ele nos trouxe até aqui em segurança. E eles juntos repetiam essas palavras. Então, Tiago White deu um salto por cima do abismo, firme naquela corda, e chegou no outro lado. Imediatamente, Ellen White foi atrás também, e quando eles chegaram do outro lado, eles tiveram uma sensação muito grande de alívio, de paz, de salvação, de gratidão pela experiência que eles tiveram. Então, eles ouviram vozes se levantando, vozes de triunfo, louvando a Deus. E ela dizia que lá ela era feliz, perfeitamente feliz. Ellen White encerra esse capítulo dizendo assim, ó, despertei e vi que pela ansiedade pela ansiedade que eu experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos agora acordada, né, pareciam estar a tremer. Este sonho não necessita de comentários. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia desse sonho, ela dizendo, né, vai permanecer vívida diante de mim enquanto a minha memória perdurar. É o que Ellen White disse.